1 Samuel 15, versículo 10. Vamos lendo e vamos meditando. Eu quero, nessa tarde, nessa noite, eu quero falar um assunto: rebelião versus desobediência. Nós vemos que a desobediência também ela faz parte da rebelião. Diz assim as Escrituras: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: Já chegou Saul no Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez voltar e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelha é este, que nos meus ouvidos, nos meus ouvidos de ovelha, e este nos meus ouvidos o mugido de vaca que ouço. E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruídos. Veja, vamos parar um pouquinho aqui. Ele cumpriu, uma parte da palavra de Deus. Ele não foi totalmente, não obedeceu totalmente. Então, o que nós devemos fazer quando nós lemos as Escrituras, quando nós meditamos, quando nós viemos ao culto? Nós devemos sempre meditar e naquilo que nós vemos que está errado, nós devemos buscar em Deus a força. Às vezes a pessoa não é liberta de algum espírito, de alguma coisa, porque infelizmente às vezes gosta daquilo. Mas quando a pessoa busca por socorro, o diabo não fica aonde o nome de Deus é invocado. Deus vai nos ajudando a vencer aquilo que nós olhamos e vemos: não, isso não é compatível para um cristão, para um homem. Essa natureza não é compatível para uma cristã. Então o que nós vamos fazendo? Nós estamos aqui para nos posicionar pela palavra, para um dia nós caminhar com Deus. E às vezes nós somos pegos em pequenas coisas. Mas é pequena. Mas se aquilo não é de acordo com a palavra de Deus, nós devemos fugir daquilo. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele lhe disse: Fala. Veja que Samuel, quando Deus falou para ele, ele contristou, ficou triste, porque ele gostava de Saul. E em outra escritura também diz que desde então Samuel procurou não ver mais Saul, porque tinha pena. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Aqui eu vejo algo para nós meditar. O complexo de superioridade é ruim, mas o complexo de inferioridade também é ruim. Nós temos que reconhecer quem somos em Deus. Você veja que ele falhou por quê? Porque ele não tinha segurança do chamado dele. E ele então, por isso ele fez o que? Ele ouviu ao povo.
O povo pediu. Mas o que Deus tinha dito? Que era para destruir tudo. Daí disse Samuel para ele: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Tentando argumentar, né? Não, eu fiz. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e trouxe a Agag, rei de Amalequita, e os amalequitas destruí totalmente. Mas por que trouxe Agag então? Era para destruir também, né? E o animal, e as vacas, e as ovelhas. Mas o povo, jogou a culpa no povo, mas quem era ele? O líder. Mas o povo tomou do despojo, ovelhas e vaca, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Veja, a rebelião, ele tinha feito o quê? Ele inconscientemente foi um rebelde, se rebelou contra a palavra de Deus. Quando? Quando ele não obedeceu. Quando ele foi, quando ele ouviu a opinião, a voz do seu povo, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter voltado e lembrado no que Deus disse: vai e destrói tudo. Se ele tivesse se posicionado ali, ele não teria sido comparado e não tinha sido um rebelde diante de Deus. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E isso, irmãos, muitas vezes isso acontece. A rebelião, a desobediência, ela acontece com pessoas, como eu anotei aqui, com pessoas de calibre, pessoas de, como é que quer dizer aqui? Eu anotei e não estou achando aqui. De influência. Acontece, normalmente, 99%, podemos dizer, com pessoas de influência. Não é com o irmãozinho. Entende? E como nós podemos nos rebelar contra Deus? É rebelando contra a sua palavra. É rebelando contra aqueles a quem Deus tem levantado para conduzir a sua palavra. Eu quero ir lendo com vocês, talvez nós demore um pouco hoje, mas vai ser uma escola, vai ficar gravado. Quero correr agora lá para Números 16, e nós vamos comentando Números. Se vocês quiserem acompanhar, vai ser um bom tanto das escrituras que vamos ler aqui. Pegar todo o assunto. Números 16. Aí a gente pode pensar, mas por que o pastor está falando isso? Eu não sou um rebelde. Não preciso ouvir isso. Mas no meio de uma pregação tem tanta coisa que a gente ouve que serve para nós. Né? E
a medicina preventiva, qual que é melhor, a preventiva ou a curativa? É a preventiva. É prevenir, é vacinar. Porque nenhum de nós estamos livre de ser rodeado por um espírito de rebeldia, um espírito de incredulidade. Não estamos. Pessoas que pensam que pode estar imune, né? Quantos têm se rebelado contra a mensagem? Eu não sei como vai ficar. A Bíblia diz que quem provou do dom celeste, se fez participante da glória de Deus, das coisas de Deus, e recair, não resta mais sacrifício. Quantos têm se levantado? Agora já se acalmou um pouco, né? Mas quantos têm se levantado, descrido no mensageiro que Deus enviou? E a questão é o seguinte, irmão: se a pessoa não crê, fica quieto então. Fica para ele. Milhares de vezes mais fácil de Deus ter misericórdia. Mas se torna um político. Aqueles que estão perto deles, eles procuram desviar. Se levanta. E aí você pensa, eu não sei como que vai ficar. Como o pastor Bruno ali de Passos, um dia ele pregou: eu espero poder ver tais e tais pessoas lá em cima. Então, isso é o quê? Não é nada mais, nada menos do que rebelião. E se Deus agiu dessa forma com Saul, se Deus agiu dessa forma com Datã, Coré e Abirão e os 250, isso ficou para quê? Para nosso exemplo. Por isso, seria bom, né, que todos viessem ouvir. Né? Poderia ter deixado para pregar domingo, mas estamos hoje falando, e quem sabe a gente dá mais uma pincelada. E aqueles que vêm na aula ouvem, né? Aprendem. Números 16. E Corá, a gente diz Coré, mas é Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Olha a posição dele. Era alguém da linhagem sacerdotal, ele estava na linhagem, ele era um dos, vamos dizer assim, para exercer cargo ministerial, ele era um daqueles que eram mantidos pelos dízimos, ele era de Levi. Ele era um príncipe. Mas ele começou a deixar o descontentamento. Quer dizer, entendeu? Às vezes a pessoa quer destaque. Tanto é que ele chegou para Moisés, depois nós vamos chegar lá e vamos ler. Não é só você, Moisés. Quer dizer, nós também somos. Eu sou também da linhagem de Levi, do sacerdócio. Mas você, quer dizer, se opõe contra nós. E aí, quando o espírito de rebelião, isso vai ficar na internet para todos ouvirem, o espírito de rebelião eu vejo que é um dos piores. A feitiçaria é do capeta, não é? É do diabo mesmo. É um câncer. E a rebelião é como pecado e feitiçaria. Está tudo no mesmo saco. Agora, antes que eu esqueça, deixa eu abrir aqui um parênteses também, para trazer para o centro. Muitos e muitos ministros usaram e usam ainda, quer dizer, da posição, do poder, para impor medo nas pessoas e para poder viver como quer. Não, aí já não cabe. Rebelião é quando você se rebela contra a palavra de Deus e contra o homem de Deus no seu exercício. E como disse Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se um dia eu não andar mais no caminho, pode, quer dizer, me chutar.
Nosso compromisso é enquanto nós viver a palavra de Deus. Mas eu tenho essa fé em Jesus Cristo que nós vamos até o final. Não começamos para parar, mas o que nós devemos fazer é olhar para frente, olhar para a palavra de Deus e realmente seguir em frente. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora, que tal Paulo vivendo em adultério? Por amor de Deus, né? Lugar de ímpio é no mundo. Lugar de bêbado é no bar. Não é verdade? Aqui não é lugar para isso. Então não podemos confundir isso. Outra coisa, eu vou falando enquanto vai me vindo à mente. A gente sempre tem que cuidar para não murmurar, não falar coisa contra Deus, contra o seu povo, contra os seus obreiros, contra o irmão, também está na mesma linha. Compreende? Porque às vezes tem pessoas que têm facilidade, né, de sempre estar julgando. A igreja, ela tem como ponto de fé o seu pastor. Se esse pastor não serve, então vai procurar outro que serve. Não venha querer causar problema, né? Não, pastor, olha, eu prefiro, congregar com outro, não concordo com isso, o senhor não está pregando, não está vivendo o evangelho, não está pregando o evangelho. É livre, como diz o pastor Febrônio ali numa reunião, ele disse assim, tem muitos cristãos, né, que não é o nosso caso, pela graça de Deus, né, que são viajantes, crente viajante. Sabe o viajante? O viajante viaja de uma cidade para outra, né? E tem crente que viaja de uma igreja para outra. Aí ele diz, se o viajante bater na tua igreja, receba ele bem, trate bem, dê pouso, dê comida. Aí o dia que ele quiser seguir viagem, diz, boa viagem. Não é assim? Entende? Mas cada um de nós, eu como o pastor Febrônio sempre dizia que ele crê em predestinação de ovelha. Eu também creio. Aqueles que foram predestinados para ser minhas ovelhas vão ser até o final. Agora, se a pessoa acha que não serve, então, né, o que vai fazer? Mas então, vou não perdendo a linha aqui. Então, é errado nós assistir outro pastor? De jeito nenhum. Se aquilo está somando para nós, que bom. É mais um chutando na cabeça do diabo. Mas se eu não concordo com aquele pastor, não concordo, fica quieto então. Não assista mais. Estão entendendo? Mas não fale. Não denigra. Vocês compreendem? Porque nós podemos estar se rebelando ali. Podemos estar pecando. A gente tem que cuidar. Porque há pessoas que não fecham com a minha maneira. Não fecha, vou fazer o quê? Há pastores que, por exemplo, que a gente tem mais ligação, a gente fecha a maneira, a pregação, então a gente vai estar mais junto. E vai ter aqueles que não vai fechar. O que eu vou fazer? Deixa ele quietinho lá no canto dele. Eu fico quietinho no meu. O problema é quando eu falo isso de experiência, irmão, estou falando de mim. O problema é quando a gente não gosta do jeito, da maneira, e a gente começa a criar uma dificuldade pessoal. Aí está o problema. Não gosta do jeito, quer dizer, não soma para ti, então fica no teu cantinho. Bonitinho, né? Mas que Deus nos ajude, né? Sempre seguir. Vamos aqui. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo. Esse que é o problema. A pessoa não vai sozinha. Tomou consigo a Datã, vamos dizer que estava quietinho no canto dele lá, Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Então, um era filho de Eliabe e outro era filho de Ruben.
Datã e Abirão. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens, mais 250, dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e congregaram contra Moisés. Contra quem que eles congregaram? Contra Moisés. Mas indiretamente, mas diretamente contra Deus. Quando o povo chegou para Samuel e disse: Samuel, olha, você está velho, teus filhos já não andam no caminho do Senhor. Você veja que sempre por detrás tem uma razão. Então vamos agir da maneira certa. E é o seguinte: está velho, então nós queremos um rei. Quem havia sido o rei deles até ali? Deus. Quem havia tomado Gideão e capacitado foi Deus. Quem havia pegado Sansão enquanto ele andou no caminho de Deus e capacitado foi Deus. O rei, Jefté, e assim por diante. Mas chegaram, nós não queremos, nós queremos um rei agora. A Bíblia diz que Samuel se entristeceu, foi a orar a Deus. Deus disse: não, Samuel, não fica triste. Eles não rejeitaram a você. Eles rejeitaram a mim. Que Deus nos ajude, né? Levantou-se, e congregaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: demais já é demais, Moisés. Pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos. Nós temos sempre o direito de opinar. Dá a nossa opinião, pastor. Agora, quando quer a opinião que seja ordem, aí você tem que ter você vai ter que criar um pastor para você, né? Ou é um baita de um fantoche. O pastor, né? Pois já toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. É verdade. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomais vós incensários, corai toda a sua congregação, e pondo fogo neles, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filho de Levi. O que disse Moisés na nossa língua? Chega, filho de Levi, chega de incomodar. E se rebelião é como pecado e feitiçaria, então Deus teve que tratar da maneira que tinha que ser tratado. Nós estamos em uma caminhada e nosso desejo é chegar à perfeição. E com a graça de Deus nós vamos chegar. Como disse Paulo, não julgo que haja alcançado, mas sigo, esquecendo as coisas que para trás ficam, esquecendo as coisas que ficam para trás, sigo para o alvo, né? Pela soberana vocação de Deus. Basta-vos, filho de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? Veja quem eles eram. Ministrante na congregação, sacerdote. Vamos dizer assim, depois de Arão, vinha depois de Moisés, Arão, e aí vinha eles. Mas eles queriam o quê? Ser como Moisés. Tomar o lugar de Moisés. Aí nós dizemos: porventura é pouco Deus ter nos tirado do mundo, do enleio nacional, e ter trazido para a palavra? Nós temos grande coisa em nossas mãos.
E fez chegar a todos os seus irmãos, os filhos de Levi, contigo ainda também. Tá. E te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação, congregados, estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele que murmurareis contra ele? Vamos dizer assim, e o pastor, quem é ele para você murmurar contra? Quem é? Humano que está lutando para servir a Deus. E assim a gente abrange, né? E Moisés ouviu E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Viram que a coisa ia arder, né? Não subiremos. Porventura pouco é que nos fizesse subir da terra que mana, de uma terra que mana leite e mel para nos matares nesse deserto, senão que também totalmente te assenhoreis de nós? Vamos pular um pouco aqui. Disse mais Moisés a Corá, tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão, amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e nele pondo incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensário. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Arão e Corá, né, com o seu incensário, mais os 250. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação, e falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei como no momento. E aí nós sabemos, né? Vamos ficar até aqui, que a terra, né, abriu, engoliu esses três, e o fogo devorou os 250. Por quê? Porque eles não, vamos dizer assim, se contentaram na posição deles em obedecer, mas deixaram o quê? Um espírito por trás. E o problema é esse, como eu sempre digo, quando a pessoa é atacado pelo espírito. Pelo espírito. Começa com um descontentamento e aquilo vai inflamando, e cada vez mais. Vamos dizer, se os pais daqueles garotos que as ursas devoraram não concordavam com Eliseu, tudo bem, não quer concordar, não acredita, deixa o tempo mostrar. Mas a língua batendo entre os dentes e os filhos ouvindo. E aí quando os filhos viram, as crianças viram Eliseu, abusaram contra ele, né? Zombaram. Sobe, ô careca também, sobe junto. Por certo, eles não criam que Elias tinha sido levado ao céu. Sobe, sobe. E aí um profeta irado, né? Amaldiçoou e as ursas veio e comeu. Mas que Deus ajude a cada um de nós a ser obediente à palavra de Deus, ser humilde. Nunca nos rebelar. Eu não sei quanto tempo ainda vamos continuar aqui. Quem sabe alguns, se a vinda de Cristo tardar, mas quantos anos estará aqui, quanta coisa, a gente que é mais velho já foi. Eu não sei, a vinda de Cristo está aí, né? A gente sabe que está muito perto mesmo. Essa questão aí do Papa mexer, vamos dizer assim, no tesouro deles, na fé mestre deles, que é a Mariana, né? Maria.
causar rebuliço entre eles mesmos. Para quê? Um padre mesmo disse, isso aí é questão de nomenclatura, isso aí é por causa do ecumenismo. Quer dizer, para poder ir chegando. O padre explicando. Desde o tempo do irmão Brana, a coisa já vem, o ecumenismo vem se encaixando. E agora nosso tempo está muitas vezes mais afinado. Que possamos estar em conformidade com a palavra de Deus, com os ensinamentos, não somos perfeitos, mas Ele é perfeito. Confiar. Eu não vou poder estar ali. Gente, não é por tua força, é Deus que vai colocar. Não importa se é o mais fraquinho. O mais fraquinho, a arvorezinha lá da história que nós conta do carvalho. Mas se Deus estiver nesse mais fraquinho, Deus vai aperfeiçoar. Deus vai aperfeiçoar. Então, nunca devemos, dar lugar para os nossos arrazoamentos, dizer, olha, acho que não vou na noiva, não faço parte da noiva. Aí estamos que nem os 10 espias, né? Não podemos possuir a terra. Se nós ficar dizendo que nós não podemos, estamos que nem os 10 espias. Você viu como uma coisa não é brincadeira? Agora, quando nós se posiciona, como Josué e Caleb se posicionaram, subamos animosamente e possuamos a terra. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará na terra. Aí nós vamos ver que nós estamos aqui para agradar a Deus e Ele nos colocará na terra. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, eterno e soberano Pai, nós viemos nessa quarta-feira para orar, Senhor. Estamos aqui junto com os teus filhos e eu desejei trazer esse assunto, Pai. E toda a tua palavra, ela é, ó Deus, boa para nós, ela é proveitosa. Que a bênção do Senhor possa repousar na vida de cada um, Pai. Senhor, olhe por cada um de nós, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.